A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre por que o cristão sofre? Em João 16,33 está escrito: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Existem pregadores e indivíduos que passam a ideia de que quando você for salvo, vai entrar em um mar de rosas, que todas as coisas boas vão acontecer sempre com você, que você nunca vai ficar doente, nunca vai ter problemas na família ou de ordem financeira, que você vai dizer eu determino e todas as portas vão se abrir e o céu vai descer e resolver todos os seus problemas. Mas isso nem de longe é a mais pura verdade. O verdadeiro cristão sabe que aceitar a Cristo significa estar do lado do reino de Deus e ter todo o apoio por parte dele. Mas isso não quer dizer que você vai se transformar em um ser ileso de problemas e dificuldades. Este mundo está condenado a um juízo, o juízo divino. Condenado pelo fato de que tem se afastado de Deus há muito tempo. E vivemos nele, vivemos neste mundo, habitamos nele. Essa é a nossa morada temporária. Você pode aceitar a Jesus hoje, mas você não vai para o céu imediatamente. Isso me faz pensar, quantos realmente aceitariam a Cristo se soubessem que partiriam imediatamente para o céu? Você já pensou sobre isso? Será que teríamos um número maior ou menor de cristãos se isso acontecesse? Só Deus é que sabe. Mas posso garantir que, pela experiência de mais de 40 anos pregando o Evangelho, que se muitos que viessem à frente soubessem que no momento que aceitariam a Jesus sairiam deste mundo, com certeza, posso dizer, muitos não chegariam nem à frente do altar. Não porque não foram tocados por Deus. Os que foram tocados por Deus, esses sim acredito que ficariam até felizes em se encontrar imediatamente com o Senhor, naquele mesmo momento, e deixar este mundo logo. Mas porque tem muitos que vão à frente apenas por ir, para agradar a família ou alguém e aceitam a Jesus apenas de boca, mas não de coração. Essas pessoas, com medo, penso, até nem entrariam em uma igreja ou passariam perto com receio de deixar este mundo de repente, se tivessem certeza que aceitar a Cristo já iria para o céu. O fato é que todo ser humano, de alguma forma, acaba amando o mundo em que vive, em algum sentido, seja ele no sentido familiar, no sentido financeiro, de negócios, de viagens, de bens adquiridos, paisagens, sentimentos na natureza, ou conquistas, ensinos, experiências, etc. Parece não haver nada de errado nisso, mas o problema é que o teu coração, quando começa a amar muito, fica preso nas coisas terrenas e o teu foco fica voltado para este mundo. Esse amor e a intensidade desse amor voltado para as coisas deste mundo faz as pessoas sofrerem. E muito mais do que precisariam sofrer, pois compram causas, às vezes, insolúveis. Por exemplo, você deseja conquistar algo que é impossível, mas pelo amor a este mundo, você vai pagar com tudo e às vezes até mesmo com a sua vida para alcançar aquele objetivo. Ou seja, você luta até a exaustão. Esse não é o amor e nem o sofrimento vindo de Deus, mas da ganância e sede de poder do homem. Por outro lado, como você vai resolver um problema, por exemplo, de um familiar que está com uma doença terminal? É impossível, não tem como você resolver. Você pode procurar mudar de equipe médica, pode mudar de hospital, país, orar e jejuar, mas isso não irá muito além destas atitudes que você tem tomado. Por quê? Porque você tem limites. No entanto, você vê, você luta, sente a dor, porque ama e acaba sofrendo porque ama. E Deus nos colocou esse amor para nos compadecermos das necessidades dos outros e com isso nos aperfeiçoar. Veja a diferença entre o amor e o sofrimento, como provas vindos de Deus e o amor e o sofrimento vindos do homem. Esse aperfeiçoamento vindo da parte de Deus é algo que muitos não desejam porque ele é conseguido apenas na escola do sofrimento de Deus, da provação de Deus. Há um belo hino antigo que algumas vezes eu vi cantar e dizia mais ou menos o seguinte: beleza por cinzas, alegrias por dores. A maior essência vem do sofrer.
Jesus sofreu neste mundo, passou por momentos difíceis. No texto que lemos no início da mensagem retrata bem isso. Ele disse em João 16,33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos os servos de Deus sofreram em algum grau, seja maior ou menor nesta vida. Jó foi, por exemplo, um dos primeiros servos de Deus a sofrer, visto que seu livro e história são dos mais antigos da Bíblia. Ali retrata algo que sempre precisamos lembrar, que temos um inimigo que nos odeia. Ele não quer te ver bem. O inimigo quer te ver mal. Ele é o acusador dos irmãos, a Bíblia nos diz. Ele fará de tudo para acabar com você e só não vai conseguir porque Deus não irá permitir. Este é o limite dele, a permissão divina. Mas ele anda de rodear sobre a terra, buscando brechas, espaços para tentar parar você, para te deixar triste, abatido, desiludido, sem forças e, em alguns casos, até tentar tirar a razão de viver. Se você não tiver a visão certa do mundo espiritual, existe grande possibilidade de ele lograr êxito com as suas investidas. Por isso é tão importante estarmos em oração e cercado de pessoas que nos ajudem em oração, orando uns pelos outros, pois há batalhas que não são apenas de um homem, mas de um exército espiritual. Servos de Deus sofreram, e como sofreram? Fazendo a vontade de Deus, lutando contra todas as forças do mal, da carne e deste mundo, apenas para obedecer a Deus. Noé sofreu obedecendo a Deus. Abraão sofreu seguindo a direção de Deus. José sofreu nas mãos até de seus próprios irmãos, sem falar no que passou no Egito antes de se tornar governador. Josué sofreu vendo a maldade dos homens e a incredulidade do povo, e também tantas vidas se perdendo pelo amor a este mundo. Davi sofreu com toda a perseguição por parte de Saul e teve de pagar um preço alto para se tornar rei em Israel. Salomão sofreu por se perder nas riquezas e no poder, e isso pode ser visto claramente no livro de Eclesiastes. Isaías sofreu pela sua mensagem, que resultou em uma morte violenta, sendo cerrado ao meio. Jeremias sofreu por ser profeta, sendo jogado de um lado ao outro em prisões e calabouços. Ezequiel sofreu com sua prisão pelos babilônios. Daniel sofreu tendo seu nome reescrito, voltado para os deuses da época, além de ser lançado na cova dos leões. E poderia falar aqui de tantos outros, como Paulo, que foi perseguido, açoitado, preso diversas vezes. Poderia falar também de Pedro, de Tiago e de todos os discípulos do Senhor, cujas mortes foram violentas e as vidas de sofrimento que tiveram. Deus nunca, preste atenção, Deus nunca livrou alguém de passar por um sofrimento neste mundo. O sofrimento é horrível, mas ele amadurece-nos. Deus não evitou, por exemplo, que Daniel fosse parar na cova dos leões, mas interveio, glória a Deus, para que os leões, aleluia, não o devorassem. Deus não impediu o naufrágio do apóstolo Paulo, nem tampouco a picada da serpente na ilha de Malta, mas impediu que ele morresse em ambas as vezes e também permitiu que ele fosse um instrumento dele, um instrumento de Deus naquele lugar. O fato é que Deus sabe como trabalhar em nossos corações mais do que podemos imaginar. O sofrimento vem ao cristão não porque Deus quer, mas porque nós precisamos. Sim, parece estranho dizer isso e afirmar desta forma, mas nós precisamos do sofrimento para nos fazer mais fortes. O cristão sofre para se tornar mais forte. Deus permite, através do sofrimento, fortalecimento para seus filhos mais do que nunca. Paulo escreveu em Romanos 5, versos 3 e 4, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Pedro afirma em 1 Pedro 1,7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Há cristãos hoje que pensam que nunca vão passar por enfermidades, acidentes, demissão de seus empregos, que nunca vão ter problemas de relacionamentos, que o diabo vai correr deles o tempo inteiro e que este mundo vai se tornar um céu constante para eles. Mas isso é um engano. Pensar desta forma é desconhecer a Bíblia. Deus não evita que seus filhos sofram neste mundo. De fato, os filhos de Deus são os que mais sofrem neste mundo, pois todos os entulhos do mal batem contra ele enquanto ele está subindo contra esta correnteza que vai para o inferno. Existem duas grandes diferenças aqui entre o sofrer com Deus e o sofrer sem Deus. Primeira, sofrer com Deus é sabermos que o Senhor está do nosso lado. E segunda, não devemos ter por preciosa as nossas vidas. Se apegar a esta vida nos traz sofrimento, e quanto mais apegados a ela estivermos, mais sofrimento iremos passar. Pois esse tipo de sofrimento não é o enviado por Deus, mas o escolhido por aquele que deseja ter seu coração dividido entre esse mundo e o mundo de Deus. Você pode e terá sofrimentos, mesmo desapegando de tudo neste mundo, mas esse é um sofrimento permitido da parte de Deus para o teu crescimento. Por exemplo, o acontecimento com o apóstolo Paulo, citado há pouco. Ele não estava apegado a nada e nem tinha sua vida por preciosa, mas passou pelo naufrágio e pela picada da cobra para que tudo fosse para a glória de Deus. O sofrimento, quando é por escolha do cristão, nunca vai te levar para a glória de Deus, pois está na contramão da Bíblia. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Algum tempo atrás, deixa eu contar isso para vocês, eu peguei Covid-19. Por muito pouco eu não morri. Vi a morte passando à minha frente, mas sabia que não era chegada a minha hora. É difícil explicar isso em palavras, mas sabia que aquele mal seria vencido pelo Senhor. Eu estava procurando me cuidar, sempre usando máscara, tinha muito cuidado quanto à questão de higiene, mas não tinha tomado a vacina, assim como muitos. E em um jantar de final de ano, acabei contraindo a Covid. Sofri muito no hospital. Em apenas um dia, foram 6 exames de sangue com outras aplicações de injeções. Os médicos e enfermeiras estavam fazendo tudo o que podiam, mas era necessário um milagre. Deus me deu então uma visão que trouxe a cura. Aparecendo um pássaro de cores vermelha, laranja e amarela, que pairava no ar enquanto caíam pétalas de flor em meio de luzes brilhantes que batiam no meu peito. E eu fui curado daquele mal naquele momento. No mesmo momento surgiu em meu coração o versículo sobre a cura que vem pelas suas asas. E a Deus seja glória por tudo isso. Isso eu relato em detalhes no livro que vocês podem adquirir, que está na descrição deste vídeo. Nenhum de nós está livre de passarmos por algum tipo de sofrimento e às vezes muitos sofrimentos ao mesmo tempo. E pior, sem nunca ter escolhido. Mas como provas de Deus vindos sobre as nossas vidas para mostrar as nossas fraquezas e nos fortalecer em Deus. O Senhor disse a Paulo em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não oramos para sofrer. Nunca vi um cristão orar para sofrer. Não queremos sofrer. Fugimos até de situações que podem nos trazer algum tipo de sofrimento. Mas esquecemos que, por mais que fizermos, nunca estaremos livres nesse mundo de sermos provados por Deus através do sofrimento, através das aflições. Tozer certa vez disse, este mundo não é um parque de diversões, mas este mundo é um campo de batalha. O que nos consola é sabermos que aquele que nos recrutou venceu o mundo com todas as suas aflições e sofrimentos. E tudo já está escrito, como ele disse, para que tenhais paz em mim. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe.